Olá, pessoal! E vamos para a correção de mais um simulado. E para essa semana, atendendo a pedidos, vamos trabalhar novamente com algumas questões organizadas aí pela banca IDCAP, banca IDCAP, como você quiser pronunciar. Esta banca que está elaborando concursos, está organizando, né, aí concursos muito bons. Concurso para a Polícia Penal do Espírito Santo, concurso para o IASES, concursos que têm um nível de exigência de ensino médio, com remuneração acima de R$ 5.000, então estão muito atrativos. Tem muita gente querendo ocupar uma dessas vagas, tá? Então nós vamos corrigir algumas questões dessa banca para que você entenda como ela cobra aí os conteúdos de língua portuguesa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui toda semana fazendo este trabalho, corrigindo questões elaboradas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, não perca tempo, já se inscreva agora mesmo, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba não se inscrevendo. Então, não deixe para depois. Já se inscreva agora mesmo. E aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que você seja direcionado ou direcionada para o nosso grupo gratuito de estudos. Lá nós disponibilizamos materiais semanalmente. Esse material desse simulado, por exemplo, ele foi disponibilizado no grupo com antecedência. Então, quem está lá conosco recebe esse material, resolve as questões e depois vem aqui acompanhar a correção de cada uma delas, tá? Então, o link para que você seja direcionado aí para esse grupo vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo. E agora, sem mais delongas, bora, porque quem quer passar não enrola. Vamos para a nossa primeira questão. E aqui a banca vai trabalhar com coesão. Olha o que a banca nos propôs aqui. Ela nos trouxe aqui dois trechos. No primeiro, ela colocou: o desconto hiperbólico é nossa inclinação para escolher recompensas imediatas em vez de recompensas futuras, mesmo quando as de curto prazo são inferiores. Fechou aqui. Um deles é Daniel, aí colocou o nome, né, da pessoa, pesquisador que analisou como tomamos decisões e como elas influenciam a economia comportamental. Investigação pela qual recebeu o Prêmio Nobel de Economia de 2012. Os vocábulos destacados no texto têm como referentes. Se a banca trouxe essa palavra referente, a banca está querendo saber o que você assimilou, o que você aprendeu sobre elementos de coesão. Então, ela vai trabalhar aqui com os conectivos, ok? Com a coesão textual. A questão aqui foi até simples, mas ela traz em outras, ela nos traz também outras questões com alguns termos relacionados à coesão textual que amedrontam. Ela trabalha, por exemplo, com funções, vou colocar aqui abaixo, endofóricas e funções exofóricas. São nomes que amedrontam, mas o conceito é bem simples, tá? Então, eu já vou colocar isso para vocês, porque de repente, né, se você vir aí na sua prova essas nomenclaturas, você não vai se assustar, já vai saber do que se trata. Funções endofóricas, você vai pensar aqui nesse en, são elementos que aparecem
dentro do texto. Aparecem dentro do texto. Ela vai trabalhar com elementos que estão no texto. Então, vai usar ali conectivos que vão retomar algo que está no texto ou conectivos que vão se referir a algo que está no texto. Quando isso acontece, ela pode trabalhar aqui com a anáfora ou ela pode trabalhar com a catáfora. A coesão anafórica e a coesão catafórica. Tanto a coesão anafórica quanto a catafórica, elas vão trabalhar ali com elementos do texto. A coesão anafórica, ela vai retomar algo que foi dito anteriormente. Deixe-me só ver como está aparecendo para vocês aqui. Vou ter de subir um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Só para não correr o risco de ficar... ok. Atrapalhou. Então, vamos lá. Recapitulando. Função endofórica é quando você vai trabalhar com coesão que envolvem elementos que estão dentro do texto. E aí, você pode ter a coesão anafórica. Essa coesão anafórica vai retomar termos que estavam escritos anteriormente, ou a coesão catafórica. A coesão, vou colocar aqui embaixo, tá? Catafórica, ela vai dizer respeito a algo que ainda vai aparecer no texto. Então, ela vai se referir a algo que será dito, ok? Vai se referir a algo que vai ser dito. Patrícia, como assim? Se eu falo, ó, Carlos é médico. Ele me atendeu. Observem que eu usei esse pronome, ele, para retomar algo que eu tinha dito antes. O ele aqui está se referindo a Carlos, ok? Está se referindo a Carlos, algo que foi dito antes, um termo que estava antes. Então, esse ele aqui, ele é um elemento de coesão anafórico, ok? Nós temos uma anáfora ali, é um elemento de coesão anafórico, ele está retomando o que estava antes. Você vai lembrar aqui desse de antes. Então, quando você tem uma palavra no seu texto que está se relacionando a algo que foi dito antes, retomando algo que foi dito antes, então você tem ali um elemento de coesão anafórico, ok? Que é o caso do ele aqui no nosso exemplo. Agora, se eu disser assim, este é o meu conselho. Este é o meu conselho. Estudem. Observem que eu usei o pronome este aqui, e esse pronome ele está se referindo a algo que eu vou dizer. Este é o meu conselho. Estudem. Eu ainda vou dizer qual é o conselho. Então, este está se referindo a algo que ainda vai ser dito.
Então, nesse contexto, ele é um elemento de coesão catafórico. Ele é um elemento de coesão catafórico. Ok, até aí? Elemento de coesão anafórico retoma algo que foi dito anteriormente. Elemento de coesão catafórico vai se referir a algo que vai ser dito, certo? Agora, tanto o que foi dito aqui, né, na número 1, quanto o que seria dito aqui na número 2, estão no texto, ok? Eu estou trabalhando com informações, com elementos que estão ali no texto, dentro do texto. Então, aqui eu tenho funções que são as nossas funções endofóricas. Elas estão no texto, ok? E essas funções esofóricas aqui? É quando tem um elemento lá no texto de coesão, mas ele não retoma algo que está no texto e nem está se referindo a algo que está no texto. Não retoma e nem está se referindo a algo que vai aparecer ali no texto. Para você entender sobre o que a pessoa está falando, você precisa de informações extras, ok? De informações que estão fora do texto. Por exemplo, gente, se eu falar assim, este país não tem jeito. Este país não tem jeito. Observem que eu usei o este aqui. Mas para que a pessoa saiba sobre qual país eu estou falando, ela precisa de uma informação extra do texto. Porque se é uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, ela está falando sobre uma realidade. Se eu que estou aqui no Brasil falo isso, eu estou falando sobre outra realidade. Então, para entender sobre qual país é este, onde, para eu ter essa informação, eu preciso buscar isso fora do texto, ok? Se eu falo assim, minha filha, vou colocar aqui, minha filha é estudante. Minha filha é estudante. Apareceu o pronome aqui, minha. Mas se a pessoa nunca me viu, se a pessoa não me conhece, como ela vai saber sobre quem eu estou falando? Quem é essa pessoa que está falando ali que a filha é estudante? Ela precisa de ter uma informação extra para saber. Se eu dissesse assim, meu nome é Patrícia. Ó, vou colocar aqui em cima. Meu nome é Patrícia. Ponto. Minha filha é estudante. Ok, agora você tem uma informação ali no texto que te diz que essa filha ali é a filha da Patrícia, ok? Então você tem uma informação no texto. Agora, minha filha é estudante, essa informação solta ali, você não vai conseguir entender. Você vai precisar de uma informação que esteja fora do texto. Você vai ter que saber aqui sobre o autor. Quem é o autor desse texto? Ok? Aqui no primeiro exemplo, em que país está essa pessoa que está dizendo isso, que está fazendo essa afirmação que esse país não tem jeito? Então, para você entender de forma completa, você precisa de informações extras textuais, ok? Então, quando isso acontece, você tem ali funções esofóricas. Elas estão fora do texto. Você precisa de ter uma bagagem ali, né, que ultrapassa aquilo que está escrito meramente ali no texto para você entender. Ok? Então, olha só, a banca aqui, ela só quis saber
a quais palavras que as palavras destacadas ali estavam se referindo. Ela não trabalhou com esses termos, tá? Mas ela costuma trabalhar nas provas com essas nomenclaturas aqui, ó. Coesão anafórica, coesão catafórica. Então, não se esqueçam. Coesão anafórica, você vai pensar no que vem antes. Está retomando algo que foi dito antes. Catafórica, que foi dito depois, né? Que vai ser dito depois. Então, quando ela colocou aqui, ó, o desconto hiperbólico é a nossa inclinação para escolher recompensas imediatas em vez de recompensas futuras, mesmo quando as de curto prazo são inferiores. Então, as aqui está retomando o quê? Recompensas. Mesmo quando essas recompensas de curto prazo são inferiores, ok? Então, na número 1, ela está retomando, na número 1, no primeiro enunciado ali, período, ela está retomando recompensas. A palavra as está retomando recompensas. Se a banca perguntasse qual foi o tipo de coesão que apareceu ali, o que você responderia? É uma coesão anafórica, ok? Aqui, ó, uma coesão anafórica. Está retomando algo que foi dito anteriormente, certinho? E na 2, no segundo exemplo aqui, nós temos que analisou como tomamos decisões e como elas. Quem são esse elas aqui? As decisões. Como as decisões influenciam a economia comportamental. Então, aqui, nos dois casos, nós temos uma coesão anafórica. Retomou algo que foi dito anteriormente. Então, vamos lá. Os vocábulos destacados no texto têm como referentes. Tem como referentes, cadê? Recompensas e decisões. Recompensas e decisões, alternativa D é a nossa alternativa correta. Certinho? Então, elementos de coesão conectivos são importantes aí para a sua prova, tá? Vamos para a número 2. Na número 2, nós temos um outro assunto que muita gente negligencia, subestima e a banca trabalha bastante, que é a acentuação gráfica, tá? Vai aparecer com certeza na sua prova uma questão sobre a acentuação gráfica. Para você acentuar uma palavra, você precisa observar a tonicidade silábica dessa palavra. Qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte dessa palavra, e olhar para o final. Quando nós temos uma palavra, como aqui a palavra café, a sílaba mais forte aqui nessa palavra é a sílaba fé. Se você parar aqui, vai ficar café. A sílaba forte aqui foi a última. Quando a última sílaba é mais forte, nós temos uma palavra que é chamada de palavra oxítona. Agora, se eu colocar aqui, ó, cabível, cabível, vou separar em sílabas, cabível. Qual é a sílaba mais forte? O bi. Cabível. Se você ficar em dúvida quanto à sílaba tônica, a sílaba mais forte, chame como se fosse o nome de uma pessoa. Cabível. O que você chamar mais é a sílaba mais forte. Então, agora, ó, última, penúltima foi a sílaba mais forte. Quando isso acontece, essa palavra ela é classificada como uma palavra paroxítona, certo? É uma palavra paroxítona, a sílaba tônica mais forte é a penúltima. Agora, se eu colocar aqui a palavra público,
Agora eu vou separar em sílabas. Vai ficar público. Qual é a sílaba mais forte? Público. O pu é a sílaba mais forte. Já tem até o acento ali que nos ajuda nesse caso, né? Então, pu é a sílaba mais forte. De trás para frente, eu tenho aqui, ó, última, penúltima, a antepenúltima foi a mais forte. Quando isso acontece, a palavra é classificada como uma palavra proparoxítona, ok? Então, você vai observar a posição da sílaba tônica ali na palavra. E depois você tem de observar o final, porque dependendo do final, uma palavra oxítona é acentuada ou não. A palavra café, por exemplo, tem um porquê de ela ser acentuada. Porque tem gente que quer acentuar assim, né? Jogando no bicho. Ah, porque eu acho mais bonito assim, com acento. Ou eu acho feio sem acento. Não é assim. Tem um porquê, tem uma regra que nos diz. A palavra café, ela é uma palavra oxítona terminada em EC no caso, né? Então, ela precisa ser acentuada. Nós acentuamos todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens. A, E, O, em ou ens. Terminou assim, preciso acentuar, ok? Por isso que eu não acentuo, por exemplo, a palavra caqui. Por que que eu não acentuo? Porque eu tenho aqui uma palavra oxítona, caqui. Última sílaba foi a mais forte. E ela é uma oxítona que terminou em i. E eu não acentuo oxítona terminada em i. Eu acentuo oxítona terminada em a, e, o, em ou ens. Então tem um porquê, tem uma regra, ok? Se você está se preparando para qualquer concurso público, nós temos curso de língua portuguesa completo, mas se a sua prova está próxima, nós temos turmas de questões. Turma de questões da IDCAP, né, o nosso intensivo de CAP, IBAD, Instituto OCP, Consulplan. Então, nós temos aí essas turmas, né, onde nós fazemos um trabalho direcionado, estudando assim, ó, por meio da resolução de questões e focando naqueles conteúdos que a banca de fato cobra, ok? Então, lá no nosso curso você vê essas regrinhas aí detalhadamente. Mas vamos lá para a nossa questão. Em relação à acentuação, analise as afirmativas e identifique a correta. Letra A. Cérebro é acentuado pela mesma regra do vocábulo policromo. Deve ser acentuado. Da mesma forma, pelo mesmo motivo que policromo deve ser acentuado. Policromo tem várias cores, ok? E aqui, olha o que nós temos. Cérebro, vou separar em sílabas. Cérebro. Cérebro. Qual foi a sílaba mais forte, sílaba tônica? A antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Então, cérebro foi acentuada porque é uma palavra proparoxítona. E aí você não precisa olhar para o final. Proparoxítona é de Deus, porque todas são acentuadas, não precisa ficar pensando em mais nada, ok? Agora, policromo. Policromo. O cro aqui foi a sílaba mais forte. Então, a última penúltima, ela é uma palavra paroxítona. Então, não é a mesma regra de acentuação, ok? Agora, na letra B, os vocábulos difícil e variáveis são paroxítonos. Vou separar em sílabas, vou ver qual é a sílaba mais forte. Difícil. Difícil. Última, penúltima. Foi a mais forte. Então, ela é uma palavra paroxítona. Ok. Agora, vou ver variáveis. 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 Última, penúltima.
A penúltima é a mais forte. É uma palavra paroxítona. Perfeita. A letra B está correta. A C. O vocábulo experiências é paroxítono, assim como Nobel. Por que que a banca colocou isso daqui? Vamos lá. Vamos separar aqui experiências primeiro. Experiências. Experiências. Última, penúltima foi a mais forte. Experiências é uma palavra paroxítona, ok? E aqui é uma preferência da banca de CAP. A banca de CAP, ela prefere que você classifique essa palavra como paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Patrícia, eu poderia separar experiências. Poderia. É uma separação possível, mas aí ela seria uma proparoxítona, ok? E essa não é a preferência da banca. Lá no nosso curso, nós falamos sobre isso também. Como analisar a questão de acentuação gráfica de acordo com a visão da banca, tá bom? Então, você vai classificar aqui como uma paroxítona, terminada em ditongo. E aqui, ó, Nobel. Por que que a banca colocou essa palavra? Porque ela sabe que as pessoas pronunciam de forma errada. As pessoas falam Nobel, prêmio Nobel. Não é prêmio Nobel, é prêmio Nobel. Nobel, a sílaba tônica é a última. Ela é uma palavra oxítona, tá, gente? Não é palavra paroxítona, ela é oxítona. Então está errada a letra C. E letra D? Os vocábulos viés e decisões são acentuados pela mesma regra das oxítonas terminadas em es. Viés, ok. Viés é oxítono. Agora, decisões é oxítona, mas esse acento aqui, o tio, essa marca ali, esse tio, ele não é acento, tá? O tio, ele é marca de nasalização, ok? Então, você não vai dizer que ele é acentuado aqui com o tio. Não, não é acentuado. O tio não é acento. O tio é marca de nasalização. Por exemplo, nenhuma palavra pode ter dois acentos. Aí você vem e vê a palavra órfão, por exemplo, acentuada. E aí, tem dois acentos? Não. O tio aqui, ó, ele não é acento. O tio, ele é marca de nasalização. Você não vai classificar como um acento, ok? Por isso, a alternativa D é uma alternativa errada. Nosso gabarito, alternativa B, ok? Vamos para 3. Na 3, a banca também colocou algo que confunde bastante. Gente, choveu aqui na minha cidade e o que tem de mosca entrando aqui não é brincadeira, tá? Meu Deus! Mas vamos lá, vamos lá. A mosca não vai nos atrapalhar, não. Olha só, as pessoas confundem muito conjunção subordinativa, adverbial, causal com conjunção coordenativa explicativa. E por que que as pessoas confundem tanto? Porque em ambas aparecem conectivos iguais. Por exemplo, o porquê que apareceu aqui na nossa questão, ele aparece tanto para dar ideia de explicação, quanto para dar ideia de causa. O pois aparece tanto para dar ideia de explicação, quanto para dar ideia de causa. E aí a banca sapateia no candidato, coloca uma questão.
para confundir, ok? Aqui a banca foi boa. Deixa eu só conferir aqui direitinho antes de falar que ela foi totalmente boa. Ela foi totalmente boa, porque ela só colocou como opção oração coordenada, tá? Ela só colocou como opção oração coordenada. Mas se ela colocasse aqui, ó, na letra A, é uma oração subordinada, adverbial causal. E na letra C, oração coordenada, sindética, explicativa. O candidato já ficaria pilhado, porque ele confunde. O que você vai fazer para você não confundir? Se eu disser assim, gente, ó, choveu porque as ruas vou só verificar como está aparecendo aqui, tá? Ok, não está atrapalhando. Choveu porque as ruas estão molhadas. E aí? O porquê, ele pode trazer ideia de explicação, ele pode trazer ideia de causa. Como você vai fazer para você diferenciar? Você vai sempre observar a relação de causa e consequência. A causa é o que vem primeiro e ela gera uma consequência. Então, a causa é o que acontece primeiro e vai gerar uma consequência, ok? Quando você tem esse conectivo, por quê? Quando o porquê está na parte da sua oração ali, que dá a ideia de causa, o que você tem é uma conjunção subordinativa adverbial causal. Quando o porquê, o conectivo, ele está ali na parte da sua estrutura, né? Seu período, que dá a ideia de causa, que você tem ali é uma conjunção causal. Se não der ideia de causa, o que você tem é uma explicação. Olha aqui no nosso exemplo. Choveu porque as ruas estão molhadas. Não sei se esse porquê dá ideia de explicação ou se esse porquê dá ideia de causa. Vou observar a relação de causa e consequência. O que aconteceu primeiro? Primeiro as ruas ficaram molhadas ou primeiro choveu? Primeiro choveu. Foi a chuva que gerou isso daqui. Foi a chuva que fez com que as ruas ficassem molhadas. Então, a causa está aqui, ó. Não está aqui onde apareceu o porquê. Se não está aqui, esse porquê aqui é uma conjunção coordenativa explicativa. Está dando ideia de explicação ali. Ok? Então, você vai sempre observar essa relação de causa e consequência. A banca não dificultou aqui, mas ela costuma dificultar, tá? Então, vamos ver o fácil e já vimos também o mais difícil, o mais complicadinho. Então, vamos lá. É um viés cognitivo que pode levar as pessoas a tomar decisões erradas porque incentiva a impulsividade em vez da visão de futuro. A oração destacada é coordenada aditiva, sindética aditiva? Não. Quando é aditiva, te dá a ideia de adição. Geralmente são os conectivos e, mas também, se eu falo ele trabalha e estuda, faz uma coisa mais outra, é uma soma, tá? Então, esse e dá a ideia de adição. Não é o caso.
Oração coordenada sindética adversativa, também não, porque a adversativa dá a ideia de oposição. Tem uma quebra de expectativa, não é o que acontece ali. Para essa coordenada sindética adversativa, nós usamos os conectores porém, mas, contudo, no entanto, entretanto, todavia, tá? Não é o caso ali. Letra C, oração coordenada sindética explicativa. Sim, o porquê, ele é um conector que nós usamos para a explicação. O porquê, o que, o pois, ok? Nós usamos para a explicação. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Na D, conclusiva. Conclusiva, para conclusiva, nós usamos outros conectores. Nós usamos o por isso, nós usamos o portanto, o logo, o então, por conseguinte, ok? Então, não é conclusiva. Eu queria só reforçar com vocês aqui, né, essa questão da diferença ali, como você vai fazer para diferenciar se a banca colocar para você ali uma causal e uma explicativa, tá? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, número 4. Na 4, a banca diz assim: se eles lhe oferecessem R$ 100 agora ou 120 em uma semana, o que você preferiria? O pronome oblíquo átomo lhe substituiu a você corretamente. Identifique a alternativa em que o lhe foi empregado incorretamente. O que nós precisamos saber? Que o lhe e o lhes, quando ligados a verbo, eles substituem objetos indiretos. Então, eles substituem ali objetos indiretos. Olha o que nós temos aqui. Se eles lhe oferecessem, oferecessem é o nosso verbo. Quem iria oferecer? Eles. É o nosso sujeito. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Então, se oferecessem o quê? R$ 100 agora ou 120 em uma semana. Objeto sem preposição, objeto direto. O verbo é verbo transitivo, pediu complemento. Nós temos aqui o objeto direto. Quem oferece, oferece algo. Ofereceu o quê? R$ 100 ou 120. Mas oferecessem a quem? A ele ou a você, ok? Um objeto indireto com preposição. Se eu tenho lhe aqui, eu sei que eu tenho um objeto indireto, ok? Vamos ver onde o lhe foi empregado para substituir o objeto direto, porque ele só pode substituir objeto indireto, ok? Então vamos lá. Letra A. Entreguei-lhe o relatório assim que terminei a revisão. Entreguei é o verbo. Quem entrega, entrega alguma coisa. Eu entreguei o quê? Eu entreguei o relatório. O verbo pediu complemento. Complemento sem preposição, objeto direto. Eu entreguei o quê? O relatório, mas eu entreguei a quem? Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Eu entreguei a você. Entreguei-lhe o relatório, eu entreguei a ele, né? Então, você tem aqui um objeto indireto, certo? Então, lhe aqui, substituindo o objeto indireto. Entreguei-lhe a correspondência. Então, eu entreguei o quê? A correspondência. A quem? A você ou a ele, ok? Certinho ali. Letra B. Não lhe conheço. Conheço é o nosso verbo. Quem conhece ou não conhece, conhece alguém.
ou não conhece alguém. Esse verbo ele não pede preposição. Quem conhece, conhece alguém. Então, eu não conheço quem? Você. Eu não conheço você. Eu não conheço ele. Eu não conheço ela. Ok? Então, quem conhece, conhece alguém. Esse verbo, ele pediu um complemento, ele é verbo transitivo, e o complemento dele não tem preposição. Não conheço a você, eu conheço você, ok? Não tem preposição. Então, isso daqui é objeto direto. Se é objeto direto, eu não posso usar o lhe, porque o lhe eu só uso para objeto indireto. O certo aqui seria não o conheço, ou não a conheço, ok? Não poderia ser o lhe. Por quê? Porque aqui esse termo é um objeto direto. Está completando o sentido de um verbo que não pede um complemento com preposição. Então, o que está errado aqui, de fato, é a nossa alternativa B. Agora, na C, disse-lhe que viria. Quem diz, diz alguma coisa a alguém. O verbo pede complemento, ele é transitivo. Disse o quê? Que viria. Mas disse a quem? A ele, a ela, a você. Objeto indireto, ok? Então, lhe substituindo objeto indireto, certinho aqui. E na letra D, respondeu-lhe prontamente. Quem responde, responde a alguma coisa ou a alguém. Então, respondeu a você, respondeu a ele, respondeu a ela. Objeto indireto, perfeito ali na letra D. Então, nossa alternativa ali de gabarito é B, letra B. Agora vamos para a próxima. A banca vai trabalhar com classes de palavras. Quando falamos em classes de palavras, nós estamos trabalhando, né, com o substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, com as nossas 10 classes de palavras, ok? Então vamos lá. Por outro lado, vários psicólogos também pesquisaram o funcionamento do cérebro humano e os vieses conectivos que atuam na tomada de decisões. Letra A. O vocábulo humano é um adjetivo concordando com cérebro. Adjetivo é a característica, né? A característica de um substantivo. Então, vamos lá no nosso texto. Está aqui, ó. Cérebro. Opa, perdi a ponta aqui, viu? Cérebro humano. Humano é a característica desse cérebro. Eu digo o cérebro. Quando você consegue colocar artigo antes da palavra, aquela palavra é um substantivo. E o humano ali está caracterizando esse substantivo, então é, de fato, um adjetivo. Na 2, vieses é o plural de viés. Da mesma forma que lápis é o plural de lápis, gente. Não, né? Lápis, eu tenho um lápis, eu tenho dois lápis. Não vou falar dois lápis, né? Então, fora de cogitação aqui. Então, a número 2 está errada. Número 2, vou cortar aqui para ficar melhor, para não confundir. Está errado. Agora, 3. O vocábulo cognitivos tem a mesma classificação gramatical que engraçado em O Engraçado da História, que todos os personagens são crianças. Então, vamos ver qual é a classificação de cognitivos aqui no nosso texto. E os vieses cognitivos. Os vieses. Isso aqui é o substantivo. E cognitivos é a característica desse substantivo, é um adjetivo, ok? Aí vamos ver se engraçado ali, naquele contexto, é
Adjetivo também, porque pode ser. Eu tenho um homem engraçado, uma mulher engraçada, uma situação engraçada, um momento engraçado. O engraçado pode ser característica. Mas quando nós trabalhamos com classes de palavras, tudo vai depender do contexto. Em um contexto, a palavra pode ser um substantivo, em outro contexto, pode ser um verbo, em outro contexto, pode ser um adjetivo, certo? Então, vamos ver aqui, ó. O engraçado da história. Observe que nós temos um determinante aqui. Nós temos um artigo antes dessa palavra. Se eu tenho um artigo ali antes dessa palavra, ela é substantivo, ela não é adjetivo. Então, na 3 aqui, engraçado não é adjetivo, é substantivo. Errado ali. E a 5, e a 4, a forma verbal pesquisaram está no pretérito perfeito do indicativo. Perfeito isso daí. Quando nós trabalhamos com pretérito perfeito, nós pensamos sempre no que aconteceu ontem. Então, eu vou pensar no verbo estudar. Ontem eles estudaram. Vou pensar no verbo sair. Ontem eles saíram. Pesquisar. Ontem eles pesquisaram. Então, quando nós temos um verbo no pretérito perfeito do indicativo, nós associamos com algo que aconteceu ontem, tá? E aí conseguimos conjugar perfeitamente, ok? Então, vamos lá. Certinhas a 4. 1 e 4 estão certas. 1 e 4 estão certas. A alternativa A é a nossa alternativa correta. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 6 é a nossa penúltima. E ela vai trabalhar com as nossas palavras homônimas e parônimas. É outro conteúdo que você também não pode negligenciar. Precisa estudar, precisa aprofundar, porque a banca vai cobrar, ok? Aqui entra questões relacionadas à semântica. Nós temos palavras que são homônimas. Palavras homônimas são palavras que são iguais. Aí elas podem ser iguais quanto à pronúncia, então, quanto ao som, a pronúncia. Elas podem ser iguais quanto à escrita, a grafia, ou elas podem ser iguais tanto quanto ao som, tanto como o som, quanto o som, como a grafia, ok? Então, elas são palavras iguais. Se eu coloco aqui a palavra cedo, advérbio, e cedo do verbo ceder. Tá vendo? Eu tenho aqui cedo, eu acordei cedo. E eu cedo os meus materiais. Então, eu tenho palavras aqui, ó, que têm a mesma grafia, nesse caso, ó, são escritas da mesma forma. Eu cedo, e pronúncias iguais também. Então, nesse caso, elas têm som e grafia, né? Parecidos não, iguais, ok? São palavras homônimas. Agora, nós temos palavras parônimas. Palavras parônimas são palavras parecidas. Parônimas, parecidas, certo? Então, elas são parecidas quanto à escrita, são parecidas quanto à pronúncia. Então, é com isso que a banca vai trabalhar aqui. Identifique a frase em que o vocábulo destacado foi empregado incorretamente. A descriminalização do aborto é uma forma garantida, uma forma de garantia dos direitos humanos das mulheres à margem da sociedade. Então, aqui a banca brincou com os verbos discriminar e discriminar. Discriminar e discriminar, tá vendo? São palavras parecidas.
Elas são palavras parônimas, são parecidas, mas o sentido, significado é diferente, tá? Então aqui, ó, está certo, descriminalização do aborto. O que é descriminar? É você tirar o ônus do crime ali, né? Você tirar a culpa ali. Então você está descriminalizando algo, ok? Tirando a culpa por. É diferente de discriminar. Discriminar é você fazer separação, né? Você diferenciar. A discriminação racial é algo horrível, ok? Então aí é discriminar. Agora, discriminar tem relação com retirar o ônus do crime. Agora, na letra B, o risco eminente no trabalho refere-se a situações em que existe uma ameaça significativa e imediata à integridade física dos trabalhadores. A banca Nossa, tô travando língua hoje, hein? A banca brincou com as palavras eminente e iminente. Olha, mais uma dupla aqui de parônimos, ok? Palavras parecidas. Eminente é ilustre, é nobre. O eminente professor falou à turma. Então, é alguém que se destaca ali, eminente. Agora, iminente é algo que está prestes a acontecer. Então, o risco, ele não está iminente, não é iminente. E não é eminente, ele é iminente, ok? Então, o risco iminente. Errado aqui a letra B. Vamos para a próxima, letra C. O processo de marcação de assentos de forma gratuita poderá ser realizado 48 horas antes do voo através de qualquer canal. Então, aqui nós temos a brincadeira com a palavra assentos, assento e assento. Eu falo da mesma forma, assento e assento, são homônimos, tá? Eu pronuncio de forma igual, mas os significados são diferentes. Assento, assim, é poltrona, ok? E assento, assim, é o sinal que nós usamos para marcar a sílaba tônica da palavra, ok? Então, aqui está certinho, processo de marcação de assentos, poltronas, 2 S, ok? D. O derramamento de petróleo que atingiu a costa do Nordeste em 2019 foi um crime socioambiental sem precedentes. A banca brincou aqui com precedentes e procedentes. E aqui está certinho, né, gente? Um crime socioambiental sem precedentes, né? Que não houve algo igual em momento anterior, né? E não procedente. Procedente é que se origina, né? De algo. Comprei um vinho procedente da região tal, né? Então, ele tem a ver com origem, geralmente é esse o sentido. Vamos para a próxima, número 7. Vou voltar aqui. Qual foi a alternativa que nós marcamos? Gabarito da 6. Alternativa B. Na alternativa B, nós temos erro ali, né? Quanto ao significado daquela palavra. E a última questão, gente, que é um conteúdo extremamente importante também para você que vai fazer a prova organizada pela Banca de CAP, que são as nossas figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Não deixem de estudar este conteúdo, ok? Aparecem muitas questões sobre esse conteúdo. Então, nós temos aqui. Leia o Graciliano Ramos porque ele fala da realidade brasileira. Todo homem tem direito à saúde, educação e moradia. São muitas as famílias que procuram teto para morar. Em todos os enunciados,
Observa-se a figura de linguagem denominada. Aqui, ó, quando a pessoa disse leia o Graciliano Ramos, não é que a pessoa leia o homem ali, Graciliano Ramos, lê a obra do Graciliano Ramos. Então, nós observamos aqui uma substituição. Quando nós trabalhamos com substituição, isso é metonímia. Metonímia é essa figura de linguagem que vai trabalhar com substituição. Ah, eu pedi a. O rapaz fala, né? Eu pedi a mão da menina em casamento. Não pediu a mão da menina, ele pediu a menina por inteiro, a moça por inteira, né? Então não é somente aquela parte. Então substituiu a mão pelo todo. Sempre que você trabalhar com substituição, tem ali a metonímia. Aqui, ó, todo homem tem direito à saúde, educação e moradia. Homem aqui no sentido de todo ser humano, né? Então, substituiu aqui. São muitas as famílias que procuram teto para morar. Não é o teto que a pessoa quer a casa, né? Então, substituição também. Em todas elas nós temos substituição. Portanto, a figura que aparece ali é a nossa metonímia. Alternativa C é a nossa alternativa correta. Ok, pessoal. Então, vou finalizar por aqui. Espero ter ajudado. Vamos trazer mais questões organizadas por esta banca, né? É, até a data do concurso aí de vocês para ajudá-los também. Lembrando de que aqui abaixo eu vou deixar. Lembrando que aqui abaixo eu vou deixar o link, né? O link para que vocês estejam conosco lá no nosso grupo gratuito de estudos. Vou deixar o link também do nosso curso completo de língua portuguesa e o link também das nossas turmas de questões, ok? Se você está se preparando para qualquer concurso público, esteja conosco, tá? Esteja conosco no nosso preparatório. Tenho certeza de que vai ser muito, muito importante aí para vocês, tá bom? Então, até a próxima semana.